A paz esteja convosco. E com teu Espírito. Do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Ouviremos o anúncio da vida e a palavra da salvação. Irmãos, ficai em silêncio, porque o Santo Evangelho será lido para vós. Escutai, glorificai e agradecei a palavra do Deus vivo. Disse João, apóstolo: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado para as bodas e os seus discípulos também. Como não houvesse mais vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: que temos nós com isso, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo de 2 a 3 medidas. Jesus lhes disse: enchei as talhas de água. Eles as encheram até a borda. Disse-lhes então: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles levaram. Quando o mestre-sala provou da água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas o sabiam os serventes que haviam retirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: todo homem serve primeiro o bom vinho. Quando os convidados já estão embriagados, serve o pior. Tu guardaste o bom vinho até agora. Este início dos sinais, Jesus o fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Paz a todos vós. Glória e louvor ao Cristo Jesus. Por suas palavras de vida. Glória e louvor ao Cristo Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, no santuário de Harissa, no Líbano, onde está o santuário de Nossa Senhora do Líbano, foi entronizada uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, quando se completaram os 300 anos do surgimento da imagem nas águas. Mas se trata da mesma e única Mãe de Deus, Nossa Senhora, bendita seja, Mãe de Jesus e Nossa Mãe. Os vários títulos de Nossa Senhora expressam alguma realidade da enculturação do Evangelho. É por isso que Nossa Senhora é representada de acordo com os traços de cada cultura, de cada etnia, porque nada disso, evidentemente, afeta a essência do Evangelho. Pelo contrário, ajuda a entender que o Verbo divino se fez homem e habitou entre nós. Assim, pois, celebrando a padroeira do Brasil, nós celebramos a própria Mãe de Deus. Importante sempre lembrar isto, porque alguém desavisado ou que não recebeu a devida instrução pode pensar que Nossa Senhora de Fátima é uma pessoa, de Aparecida é outra, pessoas que não conhecem a nossa religião, não é? Então é bom lembrar que se trata da mesma e única pessoa, a Mãe de Jesus. A imagem de Aparecida muitas vezes chama a nossa atenção, é claro, por sua simplicidade, pelo modo como foi encontrada, mas não é o mais importante. O mais importante é a manifestação da Santa Mãe de Deus na simplicidade. Todos se lembram certamente que em 1717, na então região de Guaratinguetá, hoje Aparecida, os pescadores 3 estavam nas águas do rio Paraíba, que naquele tempo eram muito mais volumosas que hoje, e também tinham mais peixes que hoje. No entanto, eles não conseguiam apanhar nada. Ia chegar a autoridade para vistoriar a vila de Guaratinguetá e precisavam de peixes para a comitiva. E nada de conseguir peixes. Aconteceu então que eles lançaram a rede, já estavam até desanimados, quando pescaram algo que parecia ser uma imagem, mas não estava completa, estava faltando um pedaço, a cabeça. Imagine uma imagem pequenina, não tem 40 centímetros, e chegar à rede dos pescadores. Jogaram a rede mais uma vez, quando então veio a cabeça, completaram e perceberam que era a imagem
de Nossa Senhora da Conceição. Como essa imagem foi parar no fundo do rio, talvez não seja tão difícil explicar, porque na antiguidade, até hoje se faz assim, quando a imagem sagrada se quebra ou não serve mais por algum motivo, as pessoas não jogam no lixo, elas descartam nas águas dos rios, onde é possível, ou enterram, não é assim que as pessoas fazem? Naquele tempo também. Agora, que a imagem se tenha conservado durante ninguém sabe quanto tempo, no fundo do rio, e que tenha sido pega por uma rede de pesca, uma imagem pequenina, nas águas de um rio, assim, bastante volumoso em águas, não se sabe. Um carinho da Mãe de Deus para conosco. Tudo em Maria nos aponta a Jesus. Sabia disso, não é? Desde que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, tudo em Maria nos conduz a Cristo, como hoje ela conduz os serventes das bodas de Caná. Diz São João, a respeito do primeiro sinal, do primeiro milagre de Jesus, que era o terceiro dia. Na narrativa do Evangelho, nós vamos ver que esse terceiro dia é o sexto da semana inicial do Evangelho de São João. Por que é importante esta explicação? Porque o sexto dia na Bíblia é o dia em que o ser humano foi criado. E é também o dia em que o ser humano vai ser recriado pela paixão de Jesus. A primeira sexta-feira do mundo, o ser humano foi criado. E na grande sexta-feira, o ser humano é recriado pela paixão de Jesus, por sua entrega total por nós. Houve um casamento. O casamento é um sinal, um símbolo da aliança de Deus com o seu povo. É uma imagem abundante na Bíblia. Deus, o esposo, e o povo redimido, a sua esposa. Também é assim no Novo Testamento. Jesus é apresentado como esposo da humanidade. O Apocalipse chega a dizer das núpcias do Cordeiro com a sua noiva, ou seja, a humanidade redimida pelo seu sangue. Olha quanta coisa, só nos primeiros versículos. Interessante que os noivos não são nomeados, porque se dá aqui destaque a presença de Maria. A mãe de Jesus estava lá. E onde está Maria, está Jesus. São inseparáveis. Jesus tinha sido convidado para as bodas e os discípulos também. Eles representam o novo povo de Deus. Então acabou-se o vinho. E quem percebeu que acabou-se o vinho? Maria. O vinho simboliza a alegria, a graça de Deus. E Maria diz a Jesus, olha, eles não têm mais vinho. Quer dizer, nós podemos oferecer algo a eles. Você, meu filho, pode oferecer algo a eles. Então Jesus responde a ela, que temos nós com isso, mulher? Entenda bem aqui, Jesus evidentemente não faltaria o respeito com a sua mãe. Ele é o vencedor do pecado e da morte, ele jamais pecaria. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, o que podemos fazer por eles? É uma pergunta, digamos, expressiva. O que podemos fazer por eles? Em que isso nos atinge? Que temos nós a ver com isso? Entende o sentido? É esse o sentido. E por que Jesus, ao invés de dizer mamãe, que é um nome tão carinhoso, chama Maria de mulher? Ah, uma coisa importante. Quando Deus cria o ser humano na Bíblia, Ele não dá um nome ao ser humano. O nome vem depois. O primeiro ser humano, do sexo feminino, se chama simplesmente mulher. Mulher. Aqui temos então uma explicação que Jesus nos dá, ou ensinamento. Da primeira mulher, que é Eva, nós nascemos e pecamos. Por quê? Por orgulho. A desobediência foi o pecado de Eva. Da nova mulher, que é Maria, nós vamos renascer espiritualmente. Por isso esse texto deve ser lido em concordância com a crucificação de Jesus. Maria está presente na festa, está presente também na dor, porque ela não abandona Jesus. Nunca abandonou. A segunda vez, então, que São João vai referir-se à mãe de Deus, ela está junto a seu filho Jesus na cruz. E está de pé, junto com algumas mulheres e o discípulo amado. E lá Jesus vai dizer também a ela, mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Bem, no texto de hoje, então,
Maria entende completamente o que Jesus está dizendo e ordena aos serventes. Olha, ela era convidada da festa, mas é mãe, não é? Zelosa. Então, ela se preocupa e diz aos serventes: façam tudo o que Jesus mandar. Façam tudo o que Jesus mandar. Façam tudo o que ele disser. E assim aconteceu. Havia ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para suas purificações. Cada um deles, mais ou menos, 100 litros. E o que havia neles? Peguei você, né? Estavam vazios, não tinha nada dentro. Aqui temos uma simbologia. Os potes de pedra significam os corações de pedra daqueles que rejeitaram a vontade de Deus. Estão vazios e secos. Nada podem purificar. Os ritos da antiga aliança não valem mais, porque chegou a plenitude da nova aliança em Jesus, nosso Senhor. Os corações de pedra agora serão corações de carne, como profetizou Ezequiel. E é Jesus que manda os servos encher as talhas de pedra com água. Eles enchem até quase transbordar. Depois Jesus ordena que levem ao chefe da festa, ao cerimoniário da festa, que tinha recebido para isto, mas não estava cuidando bem da festa. Ele experimenta a água transformada em vinho, mas não sabe de onde vem. Ele representa os fariseus, os doutores da lei e todos aqueles que rejeitaram a Jesus, que não entendem, não aceitam a novidade de Jesus. Vocês se lembram, capítulo 9 de São João, quando Jesus cura um cego de nascença? Então os fariseus vão investigando, descobrem que realmente o homem era cego de nascença, mas implicam com Jesus porque o milagre tinha acontecido num dia de sábado. Não pode. Dia não pode trabalhar, é o dia de sábado. Quer dizer, tão cegos que se cegaram à graça de Deus, rejeitaram a graça de Deus. Então é isso, ele não sabe de onde vem a novidade, mas os serventes sabem. Os serventes são os cristãos, que sabem de onde vem a novidade vem de Jesus. E o chefe da festa ainda chama o noivo, ele dá uma bronca, não é? Você deixou o melhor vinho para o final? Sem querer, ele faz uma profecia. O vinho melhor, inigualável, é Jesus. É a vida de Jesus entregue para a nossa salvação. Irmãos e irmãs, Jesus nos dá esse vinho bom da sua palavra, do seu amor, da sua própria pessoa. No entanto, o que ele receberá de volta quando está na cruz? E Jesus diz: tenho sede. Ele que deu este vinho bom em Caná da Galileia, o que recebe de volta? Vinagre. O ódio do mundo. Tenho sede. Que custava dar um copo de água a Jesus? Não, lhe dão vinagre. E ele bebe, diz São João. Quer dizer, Jesus assume o ódio da humanidade, o pecado da humanidade, para nos libertar do ódio e do pecado. Que por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus, nós sejamos transformados naquele a quem adoramos. E aquele a quem adoramos, Jesus nosso Senhor, nos transforme, pois, a sua imagem e semelhança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.